Então, vamos mais a uma perguntinha, não é? Olá, meu irmão de caminhada. Primeiramente, gostaria de agradecer pelos seus áudios e vídeos, por ter compartilhado um pouco da sua sabedoria e amor. Gratidão. O seu conhecimento é diferenciado e me identifico plenamente com tudo aquilo que você coloca em seus áudios e vídeos. E o que busco, pena estar um pouco distante fisicamente de você. O que me leva a escrever essas palavras e a busca pelo meu íntimo, sinto que faltam detalhes a serem lapidados, que só mesmo alguém que já tenha trilhado o caminho possa me auxiliar. Gostaria que você falasse um pouco sobre rendição. Seria possível? Ou também te deixe à vontade para falar aquilo que sentires em seu coração. Afinal, somos todos um. Gratidão. Namastê. Portanto, esta foi a primeira pergunta. Depois vem a segunda, que veio depois. Eu busco esse caminho há um bom tempo e durante esse período entrei em um estado físico-psicológico de estar como que imantado ou com um tipo de campo de força onde sentia uma grande paz e ausência de pensamentos. Brotava em meu peito, tipo umas ondas parecidas com ondas de amor e também um sentimento de que eu não era meu corpo físico. Mas é difícil traduzir em palavras essa experiência que brotou em mim e eu não me dei conta de que talvez fosse o começo daquilo que busco. Aí, com o passar dos dias, perdi esse estado ou simplesmente desapareceu pela identificação com os afazeres do dia-a-dia. Gostaria que, se possível, falasse algo a respeito, se esse estado tem alguma coisa a ver com a minha busca interna e se tiver, como teria agido para mantê-lo. Gratidão. Muito bem. Primeira parte, rendição. Difícil porque é meio que intangível, não é? Para as condições atuais, para os buscadores atuais, para uma salva minoria, é algo que não tem substância. Vamos ver, não é? Então, a colocação é toda muito respeitosa, muito simpática, etc., mas esconde veladamente algumas coisas que são importantes. Em relação à rendição, claro. Não é? Olá, meu irmão de caminhada. Não é? O que é que isto quer dizer, irmão de caminhada? Não é? Atualmente existe muito este posicionar, não é, dos buscadores em relação a estes meios espirituais, não é? Somos todos iguais, somos todos irmãos, somos todos não sei o quê, é tudo a mesma coisa, não é? E estes valores que parecem ser valores vigentes de um novo estado de consciência, ainda não são, não é? São seres com valores antigos que usam valores aparentemente novos, não é? Para se escudarem, para se protegerem das suas fragilidades e etc. Então, a colocação, olá meu irmão de caminhada, já limita, não é? Não a colocação em relação a mim, mas a tua colocação perante mim. Já te limita aquilo que possas vir a receber. Tanto que essas coisas acabam por não ser dadas, não é? Para que dar se não pode ser recebido? Eu passo a explicar. Não é? O que é que tu podes receber de um irmão? Qual é o valor real que tu vais receber de um irmão? Um conselho? Conselhos não servem para nada nisto. Orientação e conselho são duas coisas completamente diferentes. O conselho é dito, olha, seria bom fazeres isto, e tu decides se fazes, se não fazes. A orientação diz, olha, fazes isto, e tu fazes, não é? E ao fazer aquilo, porque o que é dito para fazer, não é isso que é importante, mas tudo o que vai levantar dentro de ti. E para fazeres aquilo, vais ter que passar por todas essas coisas. Esse é o valor da orientação nessa parte mais psicológica que é que estamos a falar. Porque depois tem outro nível, não é? Que é o nível da reverência. E sem reverência não tem como receber coisíssima nenhuma, não é? Porque a reverência, como eu já disse antes, ela de facto ela é o cálice com o qual tu recebes as bênçãos. Se não tem essa reverência, não tem como receber bênçãos, não é? Em relacionamentos humanos, não é? Se um pai cria o seu filho atualmente
É relativo, não é? Porque, enfim, mas tudo bem, exemplo é exemplo. E ele diz, não, eu não sou teu pai, nós somos irmãos, não é? De certa forma está correto. Mas como é que ele vai passar tudo aquilo que ele precisa enquanto está a crescer? Não é? Como é que ele vai passar isso dentro de um relacionamento de irmãos? Para quem tem alguma noção do que eu estou a falar em termos desse relacionamento, saberá que isso não tem... Não quer dizer que não seja possível e que não sobrevivam os dois, mas, enfim, cada relacionamento existe um posicionamento teu em relação a diferentes tipos de relacionamentos. De irmão a Deus, todos os relacionamentos, passando por filho, pai, enfim, todos os relacionamentos têm um posicionamento teu diferente. Há coisas que tu ouves de um pai que não ouvirias de um irmão. Há coisas que tu ouves de um irmão que não ouvirias de um pai. Há coisas que ouves de um amigo que não ouvirias da esposa, do amigo. Do amigo. Enfim. Tudo isso faz diferença. Por detrás disto tem um monte de coisas, não é? Orgulho, autoimportância e baixa autoestima, com certeza, e todas essas coisas veladas, não é? Com uma nova linguagem que como que já marca um pressuposto de igualdade, e tem que ser marcado porque existe um desfazamento interno, mas pronto, isso é um outro assunto. E é curioso que essa colocação, a pergunta é sobre rendição. Render a quem? Ao quê? À verdade como algo abstrata? Uau! Boa sorte. Não é impossível, claro que não. A não ser que seja. Não é? Mas estas palavras, quer dizer, como eu sempre tenho repetido, e é importante continuar a repetir, elas só fazem sentido para o buscador da verdade. Apenas o buscador da verdade precisa de um mestre, mas na realidade ele quer Deus. Não é? O buscador do bem-estar já nem sabe o que é Deus, ele teme Deus, ou então Deus é alguma ferramenta que ele possa utilizar nos seus empreendimentos mundanos. Não é? Então só ele, só o buscador da verdade, é que poderá também tratar de rendição, saberá a sua necessidade, a sua mais-valia. Só para ele fará sentido estas palavras. Não é? Para os outros é uma outra coisa, não é? O seu conhecimento é diferenciado. Talvez sim, talvez não. Não é? Talvez diferenciado do que se vê atualmente, porque está uma confusão muito grande. Não é? E essa parte é muito importante. Essa parte da rendição e da colocação do buscador. Não é? O que é que estás à procura? Não é? Aquilo que vais à procura num irmão será a mesma coisa que tu buscarás em Deus? Com certeza que não. Com certeza que não. E os teus olhos, a tua visão, limita aquilo que tu podes receber, que podes tocar. Se os teus olhos olham para baixo, isto é o que tu almejas. Se eles olham para a frente, é o que tu almejas. Se olham para cima, é o que tu almejas. Não haja a mínima dúvida. Existem seres que usam esta linguagem, não é? E de facto para eles isto está de acordo com o seu nível de consciência e entendimento. E para esses, com certeza é dado. Não é?
Já para os outros, não tem como. Não tem lá ninguém para receber. E a orientação não é brincadeira. Um buscador da verdade sabe o quão difícil é receber orientação, o quão raro ter acompanhamento direto. Então, só ele sabe a sua relevância. Para os outros é uma confusão tão grande que não tem como saber o que é o quê. Não é? Mas da forma como te colocas, assim será o que vais receber. Não tem dúvidas. E os caminhos e os testes são tão intensos do buscador da verdade, não é? Que um irmão não lhe serve de ajuda nenhuma para nada. Para nada. Para ele se chegar a um mestre ou para se chegar a Deus, terá que se despir. Despir. Realmente. Rendição. Não é? E aquilo que ele consegue vislumbrar, o que um buscador da verdade consegue vislumbrar, é muito de si mesmo e do seu potencial e daquilo que lhe é possível neste momento. É muito reduzido comparado àquilo que o mestre sabe e para onde pode levar. Por isso, dessa forma, demora muito tempo comparado a estar próximo, a estar totalmente dedicado e entregue. Não é? Pena estar um pouco distante fisicamente de você. Não estás distante fisicamente de mim, estás fisicamente próximo do que te é mais importante. Subentenda-se, não é? E é sempre assim com todos. Todos os caminhos levam a Deus. Alguns são mais longos que outros, não é? Tudo depende das distrações. Existe um monte de convenções humanas, não é? Mas elas não se aplicam da mesma forma ao buscador da verdade. Ele terá que contrariar muitas delas, se não todas, para despertar o fogo do buscador da verdade. Enquanto ele faz cedências e tenta levar uma coisa e a outra, não sai do mesmo lugar. Há uma frase que fala sobre a rendição que é muito conhecida aqui no Ocidente, não é? A tua vontade e não a minha. Este é do buscador da verdade que fala com Deus. A tua vontade e não a minha. Não a tua vontade ao serviço da minha. A tua vontade e não a minha. Para quem está num processo sério, sabe o que é que implica esta frase. O quanto de dor, de sofrimento, traz estar ao nível desta frase. Realmente. Não é à toa que os mestres desde sempre ficavam distantes dos grandes centros porque de certa forma esse é o primeiro teste. Se dás valor à tua busca, se isso é o mais importante, onde quer que tu estejas, irás ter com o mestre. Não é? Quem quer suceder na bolsa, procura os cabeças do Wall Street. Da mesma forma. Mas cada um, não vale a pena dizer,
Não tem nada a ver com isso. Onde tu estás, revela os teus apegos agora, os teus reais investimentos agora. Revela tudo isso, se quiseres ver. E isso não tem nada de mal, não é uma avaliação. Poderá ser uma tomada de consciência. E tomando consciência, das duas uma. Não é? Ou diz, bom, de facto a busca pela verdade ainda não é uma coisa que me interessa tanto, não é? Vou levando assim, tranquilo. Ou, espera lá, não, a busca pela verdade é o mais importante e eu não percebi que me estava a distrair com tudo isto. E depois abre mais duas possibilidades. Não é? Ou começo já a cortar um monte de coisas que não servem e vou à procura daquilo que me possa ajudar neste empreendimento, vou dedicar toda a minha vida a esta busca. Se fosse inteligente seria isso que faria. O buscador, claro. Ou então eu não tenho condições para fazer isso de uma vez ou rapidamente, mas vou começar dentro do que eu posso e não perco isso de vista. Tem para todos os gostos. Não é? Então, rendição. Não tem como te renderes se trazes o divino ao mesmo nível do que tu. Se isso fosse realmente dentro de um novo nível de consciência, não seria o divino que teria a ser trazido a ti, seria tu que te estarias a elevar ao divino. Se o trazes ao ponto onde te encontras agora, qual é a diferença? O que é que tu podes tirar dali? Nada. Porque no final, exatamente como é dito agora, não é? Agora, dentro da nova coisa, não existem mestres, não é? Somos todos mestres, então vocês são todos mestres, não é? Então desenrasquem-se, não é? Se são todos mestres, desenrasquem-se. Porque um mestre é um ser supostamente que já adquiriu mestria. Então não faz perguntas. Perguntas do quê? Se não são todos mestres, então cada um que se coloque no seu lugar. Que é assim que as coisas funcionam. Mas isto é algo que será visto dentro de cada um de vocês. Porque as ideias vão estar aí sempre fortes. Esta é a sua natureza. Mas o tempo e o vazio é revelador. De onde estás? Achas que te falta lapidar algumas coisas? Não tens ideia de quão fundo vai essa toca de coelho. É normal. Com tantas coisas que estás ocupado, isso não tem como ganhar a intensidade necessária para esse processo. Não é? E se não houvesse potencial de um buscador da verdade aí, a pergunta seguinte não existiria também. E de certa forma estou a falar para ti, mas estou a falar para todos. Então, a rendição, eu já ouvi perguntas de buscadores veteranos, lá o que isso queira dizer, não é? Pessoas que já dedicaram a maior parte da sua vida a uma busca, e não estou a falar de crianças. O que é isso de rendição? Tipo, o que é um ET? Então, para onde é que estes caminhos podem ir? Para lado nenhum. Não tem para onde ir. Não tem. Nem tem espaço
a forma como vocês se colocam fechados nessa armadura de autoimportância não dá espaço para que algo verdadeiro entre aí. Então só conseguem colher palha sem substância. Rendição fará sentido, não é? Para o buscador da verdade quando ele começa a dar passos de fogo. Ele vai perceber, ele agora, o buscador do bem-estar, ele decide, ele pondera. O buscador da verdade não, ele rende-se. Rende-se, é rendição após rendição. Não é? Para quem vê de fora, parece que é uma coisa, uma humilhação ou qualquer coisa do género. Bom, porque se pode ver, porque as coisas de um buscador da verdade dificilmente se veem com os olhos, não é? Mas, na realidade, não tem nada a ver com isso. E estas palavras não são para todos, com certeza, nem têm o propósito de ofender ninguém, nem de quem está a ouvir. Quem sente que isso não é para ele, não é. Esqueça, passa ao lado, não tem que se preocupar com estas palavras, absolutamente nada. Elas são apenas para quem sentir que são. É assim. Cada um com o seu percurso, seja o que se queira dizer. E esta parte, não é? De certa forma é verdade, não é? Faltam detalhes a serem lapidados que só mesmo alguém que já tenha trilhado o caminho possa me auxiliar. Bom, de certa forma, não é? Eu já esclareci no site o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Quem sou eu, seja lá o que isso queira dizer. Não é? Mas esta parte, quem já tenha trilhado o caminho, isto é verdade, é mesmo assim. Então, de certa forma, já é uma prática normal o buscador do bem-estar, claro, ir nos lugares onde ele encontra a orientação do bem-estar, recebe a resposta chavão, padrão, porque também não existe mais nenhuma que o ser tenha para lhe dar, e fica ali. E toca a sua vidinha, porque é disso que se trata. É disso que se trata. Quando se trata de alguém que já fez o caminho e que já terminou o que tinha a fazer, a coisa muda, mas aí deixa de ser um irmão. Mesmo que fosse esse o caso, que não é, mas deixa de ser um irmão. E isto não se trata do ser que está de lá à tua frente. É de ti, da tua postura como buscador da verdade. Para te aproximares de um mestre, todas essas partes tuas de orgulho, arrogância, tudo isso que no yoga se chamam as impurezas da mente, tem que ficar para trás. O mestre é como uma fogueira. Não tem como chegar perto e manter o mesmo frio. É uma fogueira que transformará tudo isso, toda a tua ilusão, que neste momento representa tudo aquilo que achas que és, em cinzas. E chegar perto desse fogo é um processo de rendição constante. Ou te rendes e te aproximas, ou te afastas. É simples. Não é um fogo que aquece os pés apenas. É um fogo que queima, um fogo que eleva. E tudo o que for ilusório, que não servir, o que estiver a mais será reduzido a cinzas, lavado pelas lágrimas do buscador, enquanto olha para aquele processo, enquanto vive aquele processo.
Muito bem, vamos passar para a segunda questão. Eu busco esse caminho há um tempo e durante um período entrei em um estado físico-psicológico de estar como que imantado ou com um tipo de campo de força onde eu sentia uma grande paz e ausência de pensamentos. Brotava em meu peito tipo umas ondas parecidas com ondas de amor e também um sentimento de que eu não era o corpo físico. Mas é difícil traduzir em palavras essa experiência que brotou em mim. E eu não me dei conta que talvez fosse o começo daquilo que busco. Aí, com o passar dos dias, perdi esse estado ou simplesmente desapareceu pela identificação com os afazeres do dia a dia. Não é? Graça. Um estado de graça. Não é? Um estado de graça na desgraça. Não é? Que é um estado de graça para o buscador da verdade, para aquele que tem algum potencial, não é? Para lhe dar um feedback de que existe algo muito acima do que ele está a vivenciar, não é? E muito diferente. Muito diferente. Então, nas práticas, luta-se, quer dizer, o buscador que trabalha, não é? Que não tem medo dessa palavra, e mesmo aquele que tem medo dessa palavra, ambos buscam algo que uns definem como estado e que outros têm medo dessa palavra, mas que ainda assim continua a ser um estado para eles, livre desses pensamentos e com esse amor que emana e não sei o quê. Né? E em alguns momentos, para alguns, isso vem. Né? Vem como que um incentivo, como que uma mostra para que possas comparar. E são várias coisas que podem ser percebidas. Não é? Primeiro, que aquilo que defines como estado normal de ser, de viver, de te experimentares aquilo que tu chamas a ti mesmo, não é uma coisa estática. Não é? E a vibração em que te encontras faz toda a diferença. Este estado de graça é um estado de vibração muito alto e muito sutil. Nesse estado, obviamente, não tem como haver esses padrões de pensamento. Poderão haver alguns, não é? Mas é só uma questão de subir um pouco mais a fasquia. Não é? Com certeza, esse emanar e tudo isso é muito diferente daquilo a que chamas normal. Então, são vários pontos, e não vamos abordar todos, mas para teres uma ideia. E para que possas olhar e ter discernimento. Essa vibração, vamos chamar-lhe assim por enquanto, a graça, essa vibração é muito diferente e tudo fica diferente em relação àquilo que chamas normal. E o que é que define uma coisa e a outra? Valores. E quando eu falo de valores, falo de prioridades. Para alguém que os seus valores, que têm como primeiro valor e segundo e terceiro a busca pela verdade, o meio onde ele se vai encontrar será muito diferente. Aquele que tenta sustentar uma vida humana, com as coisas humanas, ele tem que ir fazer um monte de coisas em sítios diferentes, em lugares diferentes, com pessoas diferentes. O meio onde ele está a viver é de uma determinada vibração. E nessa vibração, esse tipo de experiências são as possíveis. Se a vibração sobe, as experiências mudam. Se elas estão apenas condicionadas ao meio, ou se tem alguma coisa a ver com o meio, não. Isso é verdade, não é? Partindo do princípio que uma criança sai do útero e começa a correr a maratona, isso é tudo verdade. Mas se ela tem que rastejar um pouquinho e tal, então isso já não funciona bem assim. Para a maioria de vocês existe uma correlação entre uma coisa e a outra. Até porque há um monte de coisas que precisam ser vivenciadas, experimentadas. Entender a mecânica da coisa. Sem entender a mecânica, não tem como ir longe. A vida do buscador da verdade ela é tão intensa e repleta, ou mais intensa ainda, e repleta de experiências que a do buscador do bem-estar.
que é bem mais mecânica. Então a vibração faz toda a diferença. Porquê é que este estado desaparece? Não é? Ele não foi conseguido. O que é que eu faço para manter o estado? O que é que tu fizeste para o estado aparecer? Não é preciso mantê-lo, é só trazê-lo de volta. Mas isso não aconteceu. Não foi assim. Foi um estado de graça. Um estado de graça. Não é? Uma bênção de Deus para que possas levantar um pouco a cabeça fora d'água e ver com outros olhos. E essa memória fica para que depois possas discernir. Olhando para isso, olhando para o que chamas a tua vida. Olhando para isso, olhando para o que chamas a tua vida. Valores. O que está em primeiro lugar. Verdadeiramente. Nesse caso, é um estado de graça. Quando a dedicação é total, aí já podemos falar um pouco. Mas para ambos se aplica. O estado de graça é para ser contemplado, cuidado, com preciosidade. Deve de haver gratidão no coração. Senão desaparece. E tens mesmo a certeza que esse estado de graça estaria ao serviço dessa vida, como ela está agora, com os valores em vigência que estão agora. Bom, se tiveres dúvidas, eu te garanto que não. E agora tu olhas. A graça desapareceu, não é? E sobrou o que pode não parecer, mas a desgraça. Não é? E com o tempo virá, com certeza, não é? Aquela coisa de a graça ou a desgraça. Não é? Mantenho isto ou procuro aquilo. Começará a haver um dilema. E é assim que começa a história. É assim, é de outras formas, mas a história inicia-se. Começa a haver um divisor de águas. Tens mesmo a certeza que está tudo ao serviço da busca pela verdade? Será que esse estado veio para abençoar isso onde tu estás? Ou foi uma corda para que possas sair de onde estás, vislumbrando algo mais além? Muito bem. Quanto a estares longe, bom, pela tua parte não sei. Eu terei uma vida para estar aqui. Não é? Só para isto. Se tens coisas melhores para fazer, tudo certo. Se não, estou por aqui.